Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Não sei que hora o senhor está vendo o vídeo. Vamos lá, começar a apresentação. Eu me chamo Jeremy Michael Venâncio da Silva, sou da turma 2 da disciplina do senhor de equações diferenciais. O nome do senhor é Ivan Mesono, minha matrícula 2019-01-0091. Esse vídeo aqui é uma apresentação como uma parte da nota, né, da atividade avaliativa da primeira unidade, que vai falar sobre os métodos de resolução de um AED de primeira ordem. Vamos lá, começar. Mas primeiro, o que é um ED? Um ED são equações diferenciais. Mas o que é isso? Olha, uma equação cuja incógnita é uma função que aparece na equação sob a forma das respectivas derivadas. Então, essa função vai ter variáveis, em que uma variável y vai ser função de uma variável x. E a equação vai envolver essas duas variáveis, x e y, e suas respectivas derivadas, derivada de y e de x. Por exemplo, aqui está um exemplo. Aqui, ó. Tem a variável x, aqui a variável y e suas respectivas derivadas. Aqui, ó, derivada de y em relação a x, derivada segunda de y em relação a x. E essa forma de identificar uma derivada tem de duas formas. Pode ser dessa forma, dy dx, como está aqui, ó. Pode ser dy dx ou simplesmente um y com um tracinho, se for uma derivada de primeira ordem. Se for uma derivada de segunda ordem, ou seja, derivada segunda, é escrita dessa outra forma, d2y dividido por dx quadrado, que é a mesma forma que y duas linhas, que significa a derivada segunda ou a segunda derivada de uma respectiva função ou variável. Nas equações diferenciais, elas podem ou não possuir solução. E, caso exista, a solução ela pode ser única ou não. Se ela for uma solução única, então a gente pode chamar da mesma forma de um PVI. Ou não, que ela vai fazer parte de uma família de soluções. Agora que a gente já tem uma ideia do que é uma equação diferencial, que é uma equação em que envolve duas ou mais variáveis e suas respectivas derivadas, poderia ser também uma outra forma de um AED, podia ser, sei lá, dz sobre dx mais dy sobre dx, ou seja, duas funções diferentes, vamos assim dizer, que é y e z, escrita na derivada de x. Então, isso que é uma equação diferencial, duas ou mais variáveis que são escritas de uma forma junto com suas respectivas derivadas. Vamos agora para a classificação. Existem várias formas de classificar um ED. Entre elas, ela pode ser classificada como uma equação diferencial ordinária. Mas o que vai ser isso? Uma equação diferencial ela vai ser considerada ordinária quando ela possuir apenas uma variável independente. Ou seja, que todas as funções da equação dependam de uma só. Está aqui, ó. Sempre numa derivada, o que está em cima é o dy, que vai ser a variável independente, que vai ser a variável dependente, que ela vai depender sempre do x, que no caso aqui dx vai ser a variável independente. Então, por exemplo, a gente pode ter dz sobre dx, ou seja, sempre isso aqui está em cima é a variável dependente, ou seja, que vai depender da que está escrita embaixo. E a de baixo vai ser uma independente. Aqui, ó, temos dois exemplos de equações diferenciais ordinárias. Essa primeira aqui, ó, dy dx, apresentando somente uma variável independente, mais 5xy igual é dx. E essa outra aqui, que é dy dx mais dz dx igual a 5x mais y. É da mesma forma. Apesar de ser duas variáveis dependentes diferentes, né, olha, que tem dy e dz, mas elas apresentam a mesma variável independente, que é o x. Então, por apresentarem a mesma variável independente, mesmo sendo variável dependente diferente, por apresentarem as duas serem em função de x, ela vai ser determinada, vai ser denominada como uma equação diferencial ordinária. Outra forma de classificar é a equação diferencial parcial. Que o que vai ser isso? Vai ser uma equação diferencial
que ela vai ser considerada parcial quando possui duas ou mais variáveis independentes. O que significa? Por exemplo, nesse caso, a derivada de m em relação a x igual à derivada de n em relação a y. Então, podemos ver que existem duas variáveis independentes, que é x e y. Por isso acontecer, ela é considerada uma equação diferencial parcial. Nesse caso aqui, vai ser muito utilizado esse sistema com equações diferenciais parciais quando a gente for analisar mais para frente as equações diferenciais exatas, que a gente vai precisar de uma analogia dessa. As equações diferenciais, elas também podem ser classificadas quanto à ordem. Ou seja, uma equação diferencial vai ser classificada... Sim, eu esqueci de mencionar, mas sempre que aparecer essa sigla ED, ela vai significar equações diferenciais. É porque, para não ficar tão complexo e tão grande as informações, aí apenas simplifiquei como ED. Então, ED significa equações diferenciais. Elas podem ser classificadas quanto à ordem. Uma equação diferencial vai ser classificada quanto à ordem de acordo com a maior derivada presente na sua ED, que é a equação diferencial. Por exemplo, como a gente viu mais lá em cima, se eu tenho dy dx, é a mesma coisa que eu escrever y'. Ou seja, a derivada primeira é '. Nesse caso aqui, a gente pode ver, ó, que a maior derivada que apresenta nessa ED é a de uma de primeira ordem, que é y'. Então, por isso, essa equação diferencial é considerada de primeira ordem. Nessa outra aqui, a derivada de maior grau é 2, olha. Tem aqui a derivada segunda, que também, no caso, essa derivada segunda, ela pode ser escrita da forma d2y dividido por dx ao quadrado. Então, como ela é de segunda ordem, a ED também vai seguir essa mesma linha e vai ser uma ED de segunda ordem. Nesse terceiro caso aqui, temos aqui uma equação, a derivada terceira, e temos uma derivada segunda que está elevada ao quadrado. Tem muita gente que se confunde aí. Vamos lá. Tem muita gente que acha que por a equação ela está elevada ao quadrado, isso significa que vai ser uma derivada quarta, e por isso a ED vai ser de quarta ordem, mas isso aqui está errado. O que está sendo elevado ao quadrado é a resolução da derivada. Então, a derivada de maior ordem aqui continua sendo a de terceiro grau. Por isso que essa ED, ela é de terceira ordem. Na mesma forma, nesse caso aqui, ó, a ED maior que tem aqui é essa aqui, que é de segundo grau. Só que tem uma derivada de primeiro grau elevada ao cubo. Muita gente confunde e pensa que por ela estar elevada ao cubo, isso aqui vai ser a mesma coisa que uma de terceiro grau. Mas isso aqui são coisas diferentes. Isso aqui são coisas diferentes. Então, nesse caso aqui, a derivada de maior ordem é de segundo grau, por isso que sua equação diferencial vai ser de segunda ordem. Olha aqui se ainda está gravando. Tá. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Uma equação diferencial ela também pode ser classificada quanto à sua linearidade. Uma dela pode ser classificada quanto à linearidade em linear ou não linear. Para um ED ser linear, tem que a variável dependente e suas derivadas serem do primeiro grau e os coeficientes das derivadas serem constantes ou funções da variável independente. Mas o que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos isso aqui, ó, nessa forma aqui. O valor de n vai determinar o grau da derivada, que, por exemplo, isso aqui pode ser y', que vai ser de primeiro grau, y2', que vai ser de segundo grau, ou y3', que vai ser de terceiro grau. E o coeficiente da derivada vai ser isso aqui, ó, AN de x. O que ela quer dizer para ela ser linear? O que é que ela tem que ser? Esse AN de x ele tem que ser uma constante, por exemplo, 2 ou 5, enfim, ela tem que ser uma constante, ou se não, uma função que vai depender somente da variável independente. Ou seja, isso aqui tem que ser só, por exemplo, se a derivada for em relação a isso aqui seja y, né? Então, esse AN de x tem que depender somente de x, ou seja, ser 2x,
2x², ou seja, se ele não for uma constante, tem que ser uma função que dependa de x, ou seja, da variável independente. Vamos aqui um exemplo. Nessa primeira, a derivada terceira de y em relação a x, então aqui está certo porque o coeficiente que acompanha a derivada é 1, né? A gente pode subentender isso, e como 1 é uma constante, então isso aí segue as condições de linearidade. Nessa segunda aqui, a derivada, que é uma derivada de primeiro grau, né? A derivada de y em relação a x, o que acompanha ela é somente o x. Então, por o coeficiente ser uma função que dependa de x, então segue os critérios de linearidade. Nesse caso aqui, ó, como aqui tem o que acompanha o y é uma constante, então, devido a todos esses fatores, ela é linear. Nesse segundo caso, vamos começar aqui. Ó, essa derivada de segundo grau. O que acompanha ela é uma constante que é de coeficiente 1. Então, até aí, ela é linear. Já nesse segundo caso, ela é um seno de y. Então, ela já, a partir daí, não vai ser mais uma função linear, uma equação diferencial linear. Mas por quê? Porque toda função que seja trigonométrica, ela não vai apresentar uma linearidade. Então, por isso, que sempre que tiver uma função trigonométrica, ela vai ser não linear. Como está escrito aqui, ó. Funções não lineares da variável dependente ou de suas derivadas não podem fazer parte de uma equação linear. Por isso, funções trigonométricas não podem, certo? Vamos analisar aqui o terceiro exemplo. Olha, quem é que está acompanhando essa derivada de y dx? É 1 menos y. Então, como o coeficiente dessa derivada não está escrito como uma função da variável independente, mas sim como uma função da variável dependente, que é y, por isso ela não é linear. Certo? Entendido isso? Então, equação linear, o coeficiente das derivadas tem que ser com uma constante ou em função da variável independente. Que no nosso caso aqui dos exemplos que a gente viu, essa variável é o x. Vamos lá. Soluções de equações diferenciais. Para saber se uma função ela é solução de uma equação diferencial, basta substituir ela e suas derivadas de acordo com o que vai pedir na equação diferencial, né? E se o resultado der zero, então a função é solução da ED. Vamos utilizar aqui esse exemplo. Olha. Aqui eu tenho uma derivada de segundo grau. Então, o que é que a gente já pode determinar daí? Que essa ela é de segunda ordem, porque tem uma derivada de segundo grau. Aí aqui, menos 2y', que é a derivada de primeira ordem, mais y. Então, ele pede para a gente saber se a função y igual a x é de x, é solução. Então, vamos lá. Eu já sei o valor de y, que é x é de x, vamos fazer a primeira derivada. Como aqui é uma multiplicação, a gente usa aquela regra da derivada, né? Que vai ser a derivada da primeira. Nesse caso aqui, vamos supor, eu tenho um x vezes e elevado a x. Então, vai ser a derivada da primeira. Quem é a derivada de x? 1. Vezes a segunda, que é e elevado a x. Mais a derivada da segunda, a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, a derivada da segunda vezes a primeira. Então, a derivada de x elevado a x vai ser e elevado a x mais x é de x. Agora, para fazer a derivada de segunda ordem, pois pede aqui, ó, aqui pede uma derivada de segunda ordem. Vamos derivar de novo essa equação aqui. A derivada de primeira ordem a gente deriva de novo e obtém a derivada de segundo grau, né? A segunda derivada. Então, vamos lá. Aqui a gente pode dois tipos. Tem uma soma, então a gente faz a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Só que a segunda é uma multiplicação. Então, vamos lá. A derivada de e de x é de x. Isso aqui a gente já sabe. E a gente já calculou essa derivada de x é de x, que foi nessa primeira. Então, a gente já sabe esse resultado. Então, só é substituir aqui. E a gente tem que L é mais x, mais é de x, mais x é de x. Então, a derivada de segunda ordem é 2 é de x, pois a gente soma esses dois, mais x é de x.
Agora, como a gente já sabe o valor de y' e y duas linhas, a gente vai substituir na ED. Então, o y duas linhas fica 2e elevado a x mais x é de x, menos 2 vezes y', então y' vai ser e de x mais x é de x, mais o valor de y, que vai ser x é de x, tudo isso igual a zero. Então, a gente vem aqui, fica 2e de x mais x é de x, menos, a gente multiplica aqui, né, 2e de x menos 2x é de x, mais x é elevado a x igual a zero. E esse daqui, como aqui eu tenho 2e de x menos 2e de x, a gente resulta aqui que isso aqui vai ser zero. Além do que a gente pode somar x é de x com x é de x, que vai dar 2e de x menos 2x é de x. Então, isso também vai ser igual a zero. Então, como eu cheguei na solução de que zero é igual a zero, então podemos dizer que a função y, que é x vezes e elevado a x, é sim uma solução da equação diferencial y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. A gente podia determinar também se essa aqui é linear, não é isso? Então, como os coeficientes que seguem a derivada aqui é uma constante, não deve, isso já é um requisito para ela ser linear. Aqui, a que acompanha a derivada y' é menos 2, que também é uma constante, então isso aí é linear. E o que acompanha o y aqui é 1, que também é uma constante. Então, por seguir o critério de que tenha que ser constante ou função de x, então ela é linear. Certo? Vamos fazer esse outro exemplo aqui. A derivada segunda de y mais y igual a zero, sabendo que a função é y igual a seno de x. Então, essa função y igual a seno de x é solução? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que achar a derivada segunda, não é isso? Então, vamos lá. Se y é igual a seno de x, a gente sabe que a derivada de seno de x vai ser o cosseno de x e que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a gente já achou a derivada segunda. Substituindo esses valores na ED, a gente sabe que a derivada segunda vai ser menos seno de x, a gente sabe que y é seno de x, então menos seno de x mais seno de x igual a zero. Então, a partir daí, a gente sabe que zero vai ser igual a zero. Então, a função, ela é solução, sim, da ED, porque a gente conseguiu chegar aí no resultado que zero é igual a zero. Por isso que essa função seno de x é solução da equação diferencial y, a derivada segunda de y, mais y igual a zero. Vamos lá. Para outro exemplo. A derivada primeira de y, menos 2y igual a zero. A gente tem que ver se essa ED, ela possui como solução y igual a c, que é uma constante qualquer, vezes e elevado a 2x. Vamos lá, a gente já sabe que o valor de y é c elevado a c vezes e elevado a 2x. Qual é a derivada disso? Como c é uma constante, a gente sabe que a derivada de um exponencial é o próprio exponencial vezes a derivada do seu expoente, certo? Então, se a gente sabe que a derivada de 2x é 2, então isso aqui vai ficar 2 elevado a 2x, mas como a gente já tinha uma constante, multiplica por ela. Então, fica y' igual a 2c elevado a 2x. Então, vamos substituir aqui na ED. A gente sabe que o valor de y' aqui vai ser 2c elevado a c elevado a 2x, menos 2 vezes y. Quem é y? C elevado a 2x. Então, isso fica aqui 2c elevado a 2x menos 2c elevado a 2x é igual a zero. Então, isso aqui corta, a gente sabe que zero é igual a zero, por isso a função é solução da ED. Olha aqui para saber se ainda está gravando, né? Tá, então vamos voltar. Então, vamos lá. Nesse caso que a gente viu aqui, a função y igual a c elevado a 2x é uma família de soluções, porque para cada valor de c eu vou ter uma solução distinta. Então, para obter uma solução particular, basta eu atribuir um valor qualquer para c, e aí esse termo vai ser um membro da família de soluções. Por exemplo, esse c ele pode ser igual a 1,
Esse C ele pode ser igual a 2, ele pode ser igual a 3, ele pode ser igual a 4, enfim, tem vários resultados. E cada um desse vai gerar um resultado diferente. E por gerar um resultado diferente, ele vai ser um membro dessa grande família de soluções. Sim, uma solução ela pode ser escrita de duas formas, uma forma implícita e uma forma explícita. Então, vamos ver como é isso. Dado a função y igual a 2x, temos que a solução explícita é que y é igual a 2x. E a solução implícita, eu passo 2x para cá, né, vamos assim dizer, e fica que y menos 2x é igual a zero. Só para lembrar que existem duas formas de se escrever uma solução. Ela pode ser escrita da forma explícita, em que y é igual a 2x, ou da forma implícita, que eu passo 2x para o lado esquerdo, deixando todas as variáveis de um só lado, e deixando o outro lado igual a zero. Então, fica y menos 2x igual a zero. Essa é a diferença de duas soluções. Vamos lá. Sim, como é que a gente verifica se uma equação num plano ela vai ter solução única ou não? Para isso, a gente tem que fazer algumas continhas. Vamos lá. A gente pode representar graficamente em qual região do plano R2 uma equação diferencial vai apresentar solução única. Vamos usar como exemplo essa é D. dy sobre dx igual a 9x mais a raiz quadrada de y menos 3. Vamos descobrir quais são as restrições que essa ED apresenta. Então, o x ele não vai apresentar nenhuma restrição, porque ele pode ser qualquer número real. Por isso que eu coloquei aqui, ó, x pertencente aos reais, porque ele vai ser qualquer número real. Qualquer número real que você colocar aí, ele vai dar certo. Mas o y menos 3, ele não pode ser, o y não vai poder ser qualquer número real. Aí você pergunta por que o y não pode ser qualquer número real? Porque o y menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Porque dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que esse valor dentro da raiz, que no caso vai ser y mais 3, ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas você pode perguntar, mas não existe raiz quadrada de número negativo? Existe, mas é dentro dos números complexos. Isso aí é outra coisa. Dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, y menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, e y tem que ser maior ou igual a 3. Então, vamos fazer a restrição do y. O y ele tem que ser fechado no 3, porque ele pode ser 3 até o infinito. E é aberto no lado do infinito, porque a gente não sabe onde o infinito termina, né? Então, por isso que sempre ele tem que ser aberto. Ou a gente pode escrever de outra forma. Y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a 3, beleza? Só que nessa forma, ó, como a gente está escrito aqui, ó, o x ele não tem nenhuma restrição, podendo ser qualquer número real. Já o y, ele tem que ser maior ou igual a 3, já que não pode ser número negativo dentro da raiz, e isso no conjunto dos números reais. Então, a gente vai ser um pouco mais restrito. Então, vamos fazer a derivada parcial da função f em relação a y. Então, a gente vai ter que, vamos escrever o y de outra forma, nessa função. Vai ser y menos 3 elevado a 1 meio, que isso vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de y. A derivada diz como é que a gente faz? A gente baixa o expoente e multiplica o arco vezes o expoente que tinha menos 1, que vai dar menos 1 meio. Como isso aqui vai ser menos 1 meio, para a gente transformar um expoente em positivo, a gente inverte a base e ele fica positivo, certo? Então, por isso que ficou 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de y menos 3. Aí, vamos lá. Nesse caso, como o y menos 3 está no denominador, ele não pode ser de nenhuma forma zero. Então, o y menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, a gente sabe aí que o y tem que ser diferente de 3. Então, a gente descobre que o y vai ter o quê? Que ser maior que 3. Juntando essa condição com a nossa imposta aqui em cima.
Aí você pergunta por que x não pode ser igual a 3? Porque se a gente colocar aqui igual a 3, aí vai ficar 3 menos 3 vai dar 0. Aí o resultado disso aqui vai ser 1 sobre 0. Não pode ter divisão por número por 0, né? Então, por isso que ele tem que ser maior que 3. Então, a equação diferencial vai apresentar solução única em toda a região do plano XY, aqui determinada pelo rachurado. Aqui, né, olha. Toda a região do plano XY que for acima da linha constante y igual a 3. Por isso que essa bolinha aqui do 3, né, tá aberta, porque a gente não pode incluir o 3. Porque se incluir o 3, o resultado no denominador vai dar 0, e isso já foi dito aqui que não pode, né? Então, a equação diferencial, essa equação diferencial 9x dx igual a 9x mais raiz quadrada de y menos 3, vai ter solução única em qualquer região do plano xy, desse plano R2 aqui, xy, que seja maior que a linha constante 3. Ou seja, ela não pode ser 3, então tem que ser valores acima de 3. Certo? Entendido? Vamos agora entrar na parte de soluções de equações diferenciais. Olha aqui se não está gravando. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, começar aqui as soluções de equações diferenciais. Lembrando que aqui a gente vai tratar das soluções de equações diferenciais de primeira ordem. Então, vamos lá. Existem várias formas de se obter uma solução geral de uma equação diferencial. Vamos falar de cada uma e resolver exemplos. Por que aqui vamos dizer aqui de solução geral? Porque a gente vai dar uma solução geral e que, de acordo com cada valor de uma constante que você inserir, você vai determinar um PVI, que é um resultado particular daquela equação diferencial. Vamos começar pela mais simples, que são as equações separáveis. Então, o que são equações separáveis? Equações separáveis são as mais fáceis de resolver. Vamos ter que manipular a equação diferencial com o objetivo de deixar as funções que dependem da mesma variável do mesmo lado da ED. E aí usar a integral de ambos os lados para poder chegar no resultado. Então vamos lá. Dado uma ED que seja escrita no formato dy sobre dx igual a gx sobre py, vale ressaltar que g de x só depende de x e p de y só depende de y. Nesse caso, vamos multiplicar os meios por os extremos. Então, resultamos que dy vezes p de y igual a dx, g de x. Então, a gente manipulou a ED para que seja mais fácil de resolver. Conseguimos deixar tudo que depende de y de um lado da ED e tudo que depende de x de outro lado da ED. Então, aqui, como está escrito. Como de cada lado tem só função que depende da mesma variável, então agora é só integrar. Aplicando a integral em ambos os lados, chegamos ao resultado do que? P de y é igual a g de x mais c. Onde esse valor aqui de P de y, a derivada dele vai resultar nessa equaçãozinha aqui, P de y. E a derivada de g de x, desse g de x grandão, vai resultar em g de x. Sempre temos que colocar uma constante, porque a integral é indefinida. Certo? Então, vamos lá. Outro caso que ocorre bastante é nesse caso. dy sobre dx igual a f de xy, uma função que depende de x e de y. Então, vamos supor que ela seja arranjada na forma g de x vezes h de y. Aí agora a gente vai fazer a mesma forma, multiplica o mesmo pelos extremos, que resulta em que dy é igual a g de x vezes h de y vezes dx. Então vamos lá, como no lado direito tem uma função que só depende de y, mas no lado esquerdo, quer dizer, no lado direito tem uma função que está dependendo de y, e isso não pode. Eu tenho que manipular a ED de acordo com que de um lado tenha só o que dependa de y, de outro que só dependa de x. Então, a gente divide os dois termos por esse h de y, então fica dy sobre h de y igual a g de x, h de y, dx sobre h de y. Para a gente conseguir cortar esse h de y. Então, fica dy sobre h de y igual a g de x dx. Então, como agora de um lado só tem as coisas que dependem de y e do lado direito
que só depende de x, a gente só vai aplicar a integral agora. Então, a integral de dy sobre h de y é igual à integral de g de x dx. Como a gente já sabe, a integral que ela é na forma, vamos supor, isso aqui, h de y, né? Ela é escrita, a integral disso, é a mesma coisa que o ln da função que está aqui embaixo, dessa função. Então, isso vai ser o ln do h de y, certo? Então, ln do h de y igual a g de x mais c. A gente sempre tem que colocar uma constante nesses resultados. Então, a gente vai aplicar exponencial de ambos os lados. Então, fica exponencial elevado a ln de h de y igual ao exponencial de g de x mais c. A gente já sabe que um exponencial elevado a um logaritmo na base e vai ser o próprio resultado aqui do logaritmo, né? O logaritmo aqui, que é o h de y. Então, o h de y vai ser igual. Como aqui o exponencial está por uma soma, isso é a mesma coisa que uma multiplicação dos dois na mesma base. Então, fica e elevado a g de x vezes e elevado a c. Então, o resultado da ED vai ficar h de y igual a C1 vezes E elevado a g de x. Aí você pergunta, por que você colocou C1 e não mais E elevado a C? É porque o exponencial já é uma constante. Então, uma constante elevada a outra constante vai ser uma constante. Então, esse C de 1 vai ser a mesma coisa que E elevado a C. Entendido? Vamos para a próxima. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor, a ED, ela é essa aqui, ó, x cosseno de y dy igual a x mais 1 seno de y dx. Vamos lá. Nesse lado aqui eu tenho um x, que não depende de y. Então, isso aqui não pode. Eu tenho que manipular a ED de forma de que um lado tenha só y e o outro só x. Então, nós vamos dividir essa ED aqui por x, certo? Que é para fim de tirar esse x. E desse outro lado tem um seno de y, que a gente não quer, que depende de quem? De x. Então, a gente vai dividir tudo por x seno de y. Nesse caso aqui, o x vai ser cortado e nesse caso o y. Então, fica cosseno de y dividido pelo seno de y dy igual a x mais 1 sobre x dx. Como de cada lado só tem variáveis que dependem dela mesma, do lado esquerdo só depende de y, do lado direito só depende de x, a gente aplica a integral. A integral do cosseno de y, seno de y, dy, igual a integral de x mais 1 sobre x dx. Resolvendo, vamos lá, primeiro essa integral aqui, a gente vai chamar de u igual a seno de y, e o que é a derivada de u vai ser quem? Cosseno de y dy, que é justamente o que está aqui em cima, ó. Então, fazendo a substituição, vai ficar a integral de du sobre u. Isso aqui vai ser igual, a gente pode separar, ficar x sobre x mais 1 sobre x dx. Que vai ser a integral de dx, porque x sobre x dá 1, né? Isso aqui é a minha cor aqui, 1 dx, mais a integral de 1 sobre x dx. A integral de du sobre u é o ln de u, que vai ser igual a x, mas também aqui 1 sobre x dx vai ser o ln de x mais a constante. Então, como a gente já chegou nisso, a gente vai aplicar agora o exponencial em ambos os lados. Então, E elevado ao ln do seno de y é igual a E elevado a x mais o ln de x mais c. Como aqui eu tenho várias somas, isso é a mesma coisa que a multiplicação na mesma base. Então, E elevado a seno de y, ln do seno de y, é igual a E elevado a x vezes E elevado a ln de x vezes E elevado a uma constante. Então, como a gente sabe que um exponencial de um ln é o próprio que está aqui dentro, então fica seno de y igual, da mesma forma aqui, ó, vai ficar o que está aqui dentro, que é um exponencial elevado a um logaritmo na base nepleriana, esqueci agora como é que se pronuncia, né? Então, vai ficar o x vezes E elevado a x vezes uma constante c, porque, como a gente já disse no exemplo anterior, E elevado a c vai ser uma constante. Então, essa constante vai obter o valor de C igual a E elevado a C. Então, essa é a solução implícita e geral, porque ela ainda vai depender de C. A cada valor atribuído de C, ela vai gerar um resultado diferente. Então, vamos agora a um PVI, que é um problema de valor inicial. Aproveitando essa explicação sobre as resoluções de equações separáveis,
vamos introduzir o tema de PVI, que é pegar uma solução geral e achar uma solução particular. Por exemplo, encontrar o PVI da equação dy sobre dx igual ao cosseno de x, sabendo que o y de zero é igual a 2. Eu vou só beber uma aguinha aqui e volto agora. Não, tá vendo? Tanto que você já falou isso, dois é pior que eu não cheguei nem na metade. Então, vamos, voltando aqui, a Molacina está apresentando, gravando a tela. Então, primeiro vamos resolver a ED. Multiplicando meio pelos extremos. Sim, percebe primeiro que é uma equação separável. Porque dá para eu botar tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. Então, como é uma equação separável, podemos deixar as variáveis em lados diferentes. Então, fica que dy é igual ao cosseno de x dx. Então, agora, só aplicar a integral de ambos os lados, fica a integral de dy igual à integral de cosseno de x dx. A gente sabe que a integral de dy é y e a integral de cosseno de x dx é o seno de x e a gente tem que sempre somar com uma constante. Essa vai ser a solução geral da equação diferencial. Então, agora, sabendo que a solução geral é y igual a seno de x mais c, e que o PVI é igual a y0 mais c, y de 0 é igual a 2, então vamos substituir esses valores na solução geral da ED para encontrar o valor da constante. E que aí a gente vai achar o PVI. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o x vai ser 0 e que o valor de y é 2. Então, 2 é igual ao seno de 0 mais c. E a gente sabe que o seno de 0 vale 0. Então, a gente sabe que a constante é 2. Então, substituindo o valor dessa constante na solução geral, a gente acha que o PVI dessa equação diferencial vai ser y igual ao seno de x mais 2. Ok? Entendido? Então, vamos agora para equações lineares. Vendo aqui se eu tô... ainda está gravando. Então, vamos lá. Equações lineares. Começar pela definição, né? O que é uma equação linear? Dada uma equação diferencial que o coeficiente da derivada seja A1x, que o coeficiente do termo y seja A0 de x e que ela seja igual a g de x, onde a 1 e a 0 dependem de x ou são constantes. Isso é uma definição. Sim, isso aqui é para a gente saber a solução de uma equação linear. Então, para ela ser linear, todos os coeficientes têm que ser constantes ou dependerem de x. Então, para isso, a gente vai dividir tudo isso por A1 de x, porque a gente tem que deixar o coeficiente da primeira derivada ', a 1, certo? Então, dividindo tudo por A1 de x, a gente chega aqui, A1 de x dividido por A1 de x vai sobrar só o y', mais um p de x e y, que quem vai ser esse p de x vai ser o A0 de x dividido pelo A1 de x. Se, quando a equação diferencial ela aparecer para vocês, ela já tiver o coeficiente da derivada aí, 1, não precisa mais você dividir, entendeu? Você só aplicar os conceitos. Então, isso aqui vai ser igual a f de x, onde f de x vai ser o g de x dividido por A1 de x. Então, para a gente resolver uma equação linear, a gente tem que deixar primeiro ela na forma padrão. Qual é a forma padrão? Essa aqui, ó. dy dx mais pxy igual a f de x. E, se nesse caso, se o valor de f de x for 0, ela vai ser considerada uma equação linear, uma equação diferencial linear homogênea. Já se o f de x for diferente de 0, ela vai ser considerada como uma equação diferencial não homogênea. Então, a gente vai dividir ela em dois termos, que o resultado dela vai ser y igual a yc mais yp. Onde yp vai ser a solução da equação homogênea, ou seja, quando o f de x for igual a 0. E yp é uma solução particular da equação. Então,
sabendo que y é yc mais p, a gente acha que a derivada de yc mais yp dividido por dx, mais o p de x vezes yc mais yp é igual a f de x. E que, aí vamos separar os termos, né? Então, dyc sobre dx, mais o px de yc, mais a derivada de yp em relação a x, né? Vem para cá e essa outra para cá, mais o p de x, yp igual a f de x. Então, a gente separa em dois termos. Tudo que depende de yc vai ser chamado de yc, que é a parte da equação homogênea, que é quando f de x é igual a zero. E essa outra parte aqui, yp, é quando a equação, o f de x não é diferente de zero, certo? E ela não é homogênea. Então, vamos utilizar a primeira parte da equação, que se trata da parte homogênea. Então, nesse caso, o f de x tem que ser igual a zero, já que é a parte homogênea. Então, dyc sobre dx mais px yc igual a zero. Vamos separar os termos, né? Então, fica dyc sobre dx igual a menos px yc. Como os termos estão de lado separado, vamos aplicar a integral. Então, fica a integral de dyc sobre dx igual a menos, por causa desse valor, desse menos aqui, p de x dx. Então, isso vai ficar e elevado a ln, não, vai ficar ln de yc, porque a integral disso vai ser o ln do valor, né? Isso. E vai ser igual a menos a integral de p de x dx mais uma constante. Agora vamos aplicar o exponencial e vai ficar e elevado a ln de yc igual a e elevado a menos a integral de px dx mais c. Aplicando o conceito de exponencial, né? A gente separa aqui, porque esse aqui tem uma soma. Isso é a mesma coisa que uma multiplicação de mesma base. Então, fica yc igual a uma constante c, que ela vai equivaler a e elevado a c, vezes o epsilon, né? Que é o epsilon não, o e elevado a menos a integral de p de x dx. Então, essa vai ser a solução da equação homogênea associada à equação linear. Agora, vamos utilizar a segunda parte da equação, dyp sobre dx mais px yp igual a f de x. Vamos utilizar uma reformulação que yp vai ser igual a 1 u de x vezes y1 de x. E que esse y1 de x é uma solução que já é conhecida. E por isso que a gente tem que colocar 1 de x como se fosse uma função dependente de x, porque se fosse uma constante, ela já ia ser só um membro da família de soluções. Então, isso não ia adiantar muito, certo? Então, vamos lá. E sabemos que o y de 1 é igual a menos, é igual a epsilon elevado a menos integral de p de x dx. Então, a derivada de u vezes y1 sobre dx, mais o p de u y1 é igual a f de x. Então, u vezes dy 1 sobre dx, mais y1, a derivada de u sobre x, mais o pu y igual a f de x. Vamos colocar esses termos aqui em evidência, né? Ó, que tem o u. Colocando ele em evidência, fica dy1 sobre dx mais py1, e a gente sabe que esse termo é zero porque ele é uma solução. Então, a gente só fica com esse outro termo. Então, a gente vem aqui, o termo que sobra, y1 vezes du sobre dx, e ela é separável. Então, a gente coloca o y1 para cá, e o dx também, né, fazendo meio pelos extremos, e depois passando o y1 dividindo. Então, aí a gente chega que fx dx sobre y1. A gente integra e acha que o valor de u é igual ao f de x vezes a integral epsilon elevado à integral de p de x dx mais a constante. Aí você pergunta, mas por que aqui o y estava negativo e virou positivo? Porque aqui ele estava embaixo. Ó. Então, para a gente deixar um expoente positivo, a gente tem que inverter ele, né? Inverter a base.
Então, se estava 1 sobre E elevado a menos a integral de Px de P de x dx, isso é a mesma coisa que epsilon, que é elevada à integral de P de x dx. Então, a gente acha o valor de U a partir daqui. Sim, como achamos o valor de U, a gente acha o valor de YP, que vai ser a integral de f de x vezes E elevado à integral de P de x dx. Tudo isso na integral, né, dx, vezes E elevado a menos a integral de P de x dx. Isso aqui, esse fator aqui, E elevado à integral de P de x dx, é conhecido como fator integrante. E que depois que você chegar na equação linear na forma padrão, o resultado dela vai ser só isso. Vai ser o valor de y vezes o fator integrante, que vai ser igual à integral de f de x vezes o fator integrante, que a gente vai chamar ele aqui de μ, né? Vamos aqui supor, dx mais a constante, certo? Que não dá mais para escrever para o lado de cá. Então, aqui, ó. Então, o valor de y vai ser uma constante vezes E elevado a menos integral de P de x dx, mais a integral de f de x vezes o fator integrante, no final, tudo isso vezes menos a integral de P de x dx. Chamamos o valor de E de fator integrante. Vamos para a resolução da equação. Então, primeiro, temos que deixar ela na forma padrão. Ou seja, dy dx mais p de xy igual a f de x. Depois, vamos calcular o fator integrante, que vai ser epsilon, ou eu estou com isso na cabeça de epsilon, desculpa aí, professor. Elevado à integral de p de x dx, e vamos multiplicar toda a equação por ela e aplicar a integral de ambos os lados. Então, fica y vezes o fator integrante igual à integral do f de x vezes o fator integrante dx mais c. Agora vamos para um exemplo de uma solução de uma equação de diferencial linear. Olha aqui, ó. dy dx já está aqui, então a gente já sabe, e menos 3y igual a 6. A gente já sabe que ela está na fórmula padrão. Então a gente não precisa fazer nenhuma mudança. Então, quem vai ser o valor de P de x? Menos 3, que P de x vai ser o valor que acompanha y. E quem vai ser o valor de f de x? 6. Então, como o f de x está diferente de zero, então a gente já sabe que ela é não homogênea. Certo? Então, primeiro, como está aqui, ó. Primeiro, vamos calcular o fator integrante. Então, o fator integrante vai ser E elevado à integral de P de x dx. Como a gente sabe que o P de x é menos 3, né? Tá aqui, ó. Então, vai ser E elevado à integral de menos 3 dx. Como menos 3 é constante, ele pode sair para o lado de fora da integral e fica E elevado a menos 3 integral de dx. A integral de dx é dx, é x. Então, isso resulta de que o fator integrante é o E elevado a menos 3x. Então, resolvendo a ED, né? Achamos que y vezes o fator integrante, que a gente pode chamar de μ, tá meio feio aqui, mas dá para entender, que é igual à integral do f de x vezes o fator integrante mais c. Então, vamos lá, fica y vezes e elevado a menos 3x igual a 6 vezes o fator integrante, que é aqui, né, ó, e elevado a menos 3x. E qual vai ser a integral disso? A integral, nesse caso, de uma exponencial, né, vamos supor, nesse caso, e elevado a menos 3x, vai ser ela mesma dividido pela derivada do expoente. Quem é a derivada desse expoente? Menos 3. Então, essa vai ser a integral. Então, aplicando aqui, fica y vezes e elevado a menos 3x, que é igual a 6 vezes e elevado a menos 3x dividido por menos 3 mais c. Aqui, o 6 dividido por menos 3, resulta que isso é menos 2. Então, fica y vezes e elevado a menos 3x igual a menos 2 vezes e elevado a 3x mais c. Passando esse termo para o outro lado, dividindo tudo, né? Fica y igual a menos 2 vezes e elevado a menos 3x sobre e elevado a menos 3x.
Isso aqui eu posso cortar e fica menos 2. Mais C dividido por E elevado a menos 3x, só que como isso aqui está negativo, o expoente menos 3x, é a mesma coisa de eu inverter e deixar o sinal positivo. Então, fica y é igual a menos 2, mais C vezes E elevado a 3x. Esse menos 2 vai ser a solução particular, e esse C vezes E elevado a 3x, a solução da equação homogênea. Vamos, mas também a gente pode fazer isso pela outra forma. A gente sabe que o y é igual ao quê? A YP mais YC. Então, a gente achando o valor de YP mais o de YC separadamente, a gente acha o valor de Y, que é a solução geral da ED. Então, vamos lá. A gente sabe, vamos para cá, que o valor de YP é a integral do f de x vezes o fator integrante, dx, vezes o epsilon não, de novo, o E elevado a menos a integral de p de x dx. Então, isso vai ser, quem é um f de x? 6. Então, isso vai ser yp igual a integral de 6 vezes E elevado a menos 3x, que a gente já calculou o fator integrante aqui, dx, vezes como a gente sabe que já calculou o fator integrante aqui, e nesse caso ele é menos o fator integrante, então a gente só coloca um menos 3x, certo? Então, YP é igual, a gente já calculou também essa integral aqui, ó, fica 6 vezes E elevado a menos 3x sobre menos 3, vezes E elevado a 3x. Então, a gente sabe que esse 3x com esse, eles vão se anular, porque quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu somo um expoente, então menos 3x mais 3x, isso aqui vai ser igual a epsilon a 0, e epsilon a 0 é igual a 1. Então, isso fica YP igual a menos 2. A gente já achou o valor da solução particular. Vamos para a homogênea. O valor da homogênea, a parte homogênea, a gente sabe que vai ser, como a gente já viu aqui em cima, ó. Isso tudo está aqui em cima. Ó. O YC, o YP é a integral de f de x vezes o fator integrante, vezes o fator integrante com um menos aqui em cima, né? E o YC tá aqui, que é C, uma constante, vezes E elevado a menos a integral de P de x dx. Então, a gente volta e acha o valor de YC, que vai ser C vezes E elevado a menos a integral. Quem é P de x? É menos 3. Então, menos 3 dx. Então, isso vai ser C vezes E elevado a menos 3 dx, isso fica positivo, e a gente acha que o valor da parte homogênea é a constante vezes o E elevado a 3x. Então, qual é a solução geral? A gente já colocou aqui que a solução geral é y, que é igual a yc mais p. Então, a gente só é somar e a gente acha. Ou seja, tanto faz fazer de qualquer uma dessas duas formas que eu acabei de fazer, vai sempre resultar na mesma coisa. E vamos fazer outro exemplo, então. X dy dx menos 4y igual a x à sexta menos x. Olha assim, ainda tá gravando. Tá? Então, beleza. Então, voltando. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que dividir tudo por x para deixar na forma padrão. Porque o coeficiente aqui tem que ser 1. E qual é a única forma de fazer isso? Dividindo tudo isso por x. Então, dividindo tudo isso por x, sobra aqui dy dx menos 4x vezes y, que esse menos 4x vai ser o valor de p de x, igual, isso aqui dividido por x, né? Eu tiro um x daqui, fica x à quinta é de x. Como esse aqui é diferente de zero, ela é não homogênea. Então, vamos lá. Calcular primeiro o fator integrante, que vai ser E elevado à integral de p de x dx. Isso vai ser a mesma coisa que E elevado a menos 4x dx. Como o menos 4 ele é constante, ele pode sair da integral. Então, fica E elevado a menos 4 integral de dx sobre x, que vai ser E elevado a menos 4 ln de x. A gente sabe que pelas propriedades do logaritmo, todo número que está multiplicando o logaritmo, ele pode passar para ser o expoente do x, né, do que está aqui dentro. Então, isso é a mesma coisa que é elevado a ln de x elevado a menos 4. Ou seja, e como a gente sabe, o exponencial de um logaritmo é
esse valorzinho. Então, a gente acha e sabe que o fator integrante é x a menos 4. Então, y vezes o fator integrante é igual a integral de f de x vezes o fator integrante dx mais a constante. Então, y vezes x a menos 4 vai ser igual a integral de x à quinta é de x vezes x a menos 4 dx mais c. Então, y vezes x elevado a menos 4 da integral de x é de x, porque aqui, ó, como está na mesma base os dois x, a gente somos expoentes. Então, 5 menos 4 só resulta em 1. X é de x dx mais 6. Aqui a gente resolve essa integral como fosse uma integral por partes. Se eu chamar u como x, a derivada de u vai ser dx. Então, todo o resto vai ser o dv. Então, dv vai ser e de x elevado a x dx. Então, aplicando a integral de ambos os lados, fica que v é igual a e de x. Então, o resultado disso é o quê? U vezes v menos a integral de v du. Então, quem é u? X vezes v, que é de x, menos a integral de v, que é de x, du. Quem é du? Dx. Então, vai ser x elevado a x menos a integral de e de x dx. A integral de e de x dx é o próprio e de x. Então, a gente acha esse resultado e coloca para cá. Então, isso vai ser y vezes x a menos 4 igual a x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais c. Quando eu passar esse termo dividindo aqui, ele vai ficar negativo, né? No denominador vai ficar 1 sobre x a menos 4. Então, para eu deixar o expoente positivo, é a mesma coisa que eu inverter a base e tornar o expoente positivo. Então, eu tenho que multiplicar tudo por x à quarta. Então, x à quarta vezes x vezes e de x fica x à quinta e de x. Menos esse e de x vezes x à quarta vai ficar x à quarta e de x mais x à quarta c. Então, esse valor aqui vai ser a solução particular e esse valor aqui vai ser a solução da equação homogênea, né, o YC. Se a gente quiser fazer por esse outro método aqui, né, fazendo que... Poxa, tá aqui, né? Eu voltei demais. Que Y é igual a YC mais YP e fazer ele separadamente também vai dar certo, certo? Vamos lá fazer. A gente sabe que o YC é igual, como está aqui, ó, o YC vai ser a integral do f de x. Quem vai ser a integral do f de x? Vai ser a integral de x à quinta é de x, certo? Vezes o fator integrante, que é x a menos 4. Não é isso? Dx. Então, a solução da solução particular, eu me enganei aqui, me perdoe, a solução particular vai ser igual, a multiplicação disso vai ser a integral de x é de x dx. Então, a gente já sabe que a solução particular... Sim, eu ainda tenho que multiplicar isso tudo pelo exponencial menos o resultado do fator integrante, né? Com o ao contrário. Então, isso aqui vai ficar... A gente já sabe que é x é de x mais é de x. Tudo isso multiplicado pelo fator integrante com o sinal oposto. Se o fator integrante aqui é x menos 4, eu multiplico tudo por x à quarta. Então, eu sei que a parte particular vai ser x à quinta é de x mais x à quarta é de x. Desculpa aí pela caligrafia, é porque com o mouse é difícil de copiar mesmo. Então, a gente acha a mesma. E a gente sabe que a solução homogênea vai ser igual a C vezes a epsilon elevado a menos a integral de P de x dx, não é isso? Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa aqui, menos 4 sobre x dx. Desculpa aí a escrita. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser a mesma coisa que C vezes x à quarta. Por quê? Porque isso aqui é vai ficar aqui, o 4 vai para fora positivo, né? Como é uma constante, então vai ficar 4 a integral de d de x sobre x.
isso vai resultar, porque tudo isso a gente já fez aqui, né? Da parte do ln de x, né? Então, só que aqui vai ficar positivo e vai ficar x à quarta. Então, a gente acha isso aqui. Então, a gente comprova de que y é igual a yp mais yc, que existem várias formas de ser feito isso, certo? Vamos entrar agora em equações exatas. Vamos olhar se ainda está gravando. Tá. Então, vamos lá. Equações exatas. Se lembra que lá no começo eu disse que a gente ia usar o conceito de derivadas parciais em equações exatas? Então, chegou a hora. Seja x dx, mais a derivada parcial de f em relação a y dy. Então, se o f de xy for uma constante, e a derivada, se a gente fizer a derivada disso, então a derivada não constante vai ser quanto? Zero. Então, a derivada parcial de f em relação a x dx, mais a derivada parcial de f em relação a y dy. Vamos chamar essa parte de que a derivada de f em relação a x seja m. E que a derivada parcial de f em relação a y seja n. Então, a equação fica m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Se lembra porque deu igual a zero, né? Porque se eu fizer a derivada de f, se f for igual a uma constante, a derivada de uma constante é o quê? Zero. Então, o primeiro a gente tem que analisar o critério para saber se uma equação diferencial ela vai ser exata. Como é que a gente faz isso? Para saber se uma equação diferencial ela é exata, a derivada parcial de m, que m vai ser essa partezinha aqui, né? A derivada parcial dela em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Se fizer isso e isso for ok, então essa vai ser uma equação exata e a gente pode utilizar o meio de resolução para uma equação exata. Qual é esse meio de resolução? Primeiro passo. Temos que verificar se ela é exata. Então, temos que fazer o teorema ser válido, né? Que a derivada parcial de m em relação a y é a derivada parcial de n em relação a x. Isso foi conferido? Então, ela é exata. Podemos partir para o próximo passo. Que qual é? Se o teorema for válido, então existe um f tal que a derivada do todo f em relação a x é mx dy. Então, se a gente aplicar a integral aqui de ambos os lados, né, fica aqui f de xy é igual a integral de m em relação a x mais o g de y, que é uma função de y igual a uma constante. Porque como a gente está integrando de volta, e como é uma integral indefinida, tem que colocar a constante. Existe uma derivada, o terceiro passo, e existe uma derivada de f em relação a y que segue o critério. A derivada de f em relação a y vai ser igual à derivada dessa integral que a gente acabou de resolver aqui em cima, em relação a y, mais uma derivada do g de y, do g de y, que isso tudo vai ser igual a quem? A n, que é o valor que a gente encontra lá no início. Então, nesse passo, como a gente já deve ter achado o m de x, a gente faz a derivada, a integral de m de x, a gente faz a derivada dessa integral em relação a y. Depois soma com a derivada do g de y igual a n. Então, como nesse passo a gente acha a derivada de g de y, como é que a gente faz? Se a gente já tem a derivada de algo, como é que a gente faz para achar ele? É só integrar. Então, o quarto passo, a gente vai integrar o g de y para achar o valor de g de y. Aí, depois que a gente achar o g de y, a gente substitui o valor dele no passo 2 e encontra a solução geral da equação diferencial. Aí, agora, vamos por exemplo, né? Vamos verificar primeiro se o teorema é válido. Vamos lá. Nesse caso, o x, o m, é sempre quem acompanha dx. Então, aqui, ó, esse aqui vai ser o valor de m, que vai ser 2x menos 5y, mais menos 5x mais 3y ao quadrado, dy. Então, todo termo que acompanha dy vai ser n.
Então, primeiro a gente tem que verificar se o teorema é verdadeiro. Se a derivada parcial de m em relação a x vai ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, vamos lá. Quem é m? É 2x menos 5y. E qual é a derivada de m em relação a y? Eu só tenho um y aqui. Então, a derivada dele vai ser menos 5. Por quê? Porque é a constante que acompanha ele. Vamos lá. Eu sei que n é menos 5x mais 3y ao quadrado. Então, qual é a derivada de n em relação a x? Vai ser o que tem, pega o que tem x, que é menos 5x. A derivada parcial dele em relação a x vai ser também menos 5. Como a gente descobriu e viu que o teorema é verdadeiro e que ela é exata, vamos continuar. Se ela é exata, então a gente tem que fazer a integral do m dx mais g de y igual a c. Então, vamos lá. O m vai ser 2x menos 5y vezes dx, mais o g de y igual a c. Então, a gente vai separar isso aqui, né, em dois termos, 2x dx menos a integral de 5y dx, mais gy igual a c. Nesse caso, a gente coloca o 2 para fora da integral e calcula a integral de x dx, porque o 2 aqui vai ser uma constante. Nesse caso aqui, como eu estou integrando em relação a x e aqui eu tenho y, eu posso simplesmente colocar o y para fora. Então, vai ficar menos 5y, a integral de dx, mais g de y igual a c. Então, isso vai ser, com a integral de x dx, eu somo o comum, o expoente é 1, eu somo 1 em cima e divido pelo mesmo. Então, 5x ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou cortar. E que é a integral de dx? O próprio x. Então, eu resulto nessa. X ao quadrado menos 5xy mais g de y igual a c. Então, eu pego essa parte agora e derivo. No terceiro passo, eu vou derivar isso em relação a quem? Y. Mais a derivada de g' de y igual a n. Vamos lá. Eu já sei que o n é menos 5x mais 3y ao quadrado. E que a derivada diz, pronto, em relação a y, eu tenho que pegar tudo que acompanha y, que é quem? Menos 5x. Então, a derivada dessa parte aqui, que vai ser a integral de m dx, vai ser menos 5x. Mais g' de y é igual a n, que é menos 5x mais 3y ao quadrado. Como eu tenho menos 5x de ambos os lados, eu corto e chego que a derivada de g' de y é igual a 3y ao quadrado. Como eu tenho o valor da derivada, agora só é integrar. Então, o g de y vai ser a integral de g' de y dy, que vai ser a integral de 3y ao quadrado. Como o 3 é constante, eu coloco para fora, que vai ser a integral de y ao quadrado dy. Como o y ao quadrado é uma integral simples, eu somo 1 em cima e divido por isso mesmo. Então, fica y ao cubo sobre 3. Então, aí como esse resultado, eu posso cortar o 3 com 3, né? E acho que g de y é igual a y ao cubo. Como eu já tenho o valor de g de y, eu substituo lá no passo 2. E que acho que a função, a solução geral da ED é x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo igual a uma constante, porque eu estou integrando, certo? Agora vamos começar as soluções por substituição. E eu vou beber aqui um pouquinho de água de novo, porque minha garganta já está seca. Pronto. Vamos voltar. Ver se ainda está gravando. Está gravando, ok? Me enquadrar aqui na câmera. Vamos lá, continuar. Vamos introduzir agora as soluções por substituições. E que elas existem de 3 tipos. As por equações homogêneas, de Bernoulli e de Riccati.
Eu acho que o nome é Ricardo. Vamos só dar uma olhada aqui. Se o nome é Ricardo mesmo. É, equação de Ricardo. Pronto. Vamos começar. Solução por substituição. Uma equação homogênea. Primeiro, a gente tem que analisar se ela é homogênea. Como é que a gente vai fazer isso? Se o f, fazendo que f de tx, ty, seja igual a t alfa, f de xy, para todo alfa pertencente aos reais. Então, f é homogênea de grau 12. Mas, tipo, não estou entendendo como é isso. Calma, vamos explicar. Se o f de xy é igual a x ao cubo mais y ao cubo, por exemplo, eu vou substituir o x e o y por tx e ty. Então, o f de tx, ty é igual a tx ao quadrado mais ty ao quadrado, não, ao cubo, perdão, mais ty ao cubo. Então, o f de tx, ty é igual a t ao cubo, x ao cubo, mais t ao cubo, y ao cubo. Então, a gente resulta que o f de x, ty é igual, colocando o t ao cubo em evidência, x ao cubo, y ao cubo. Como a gente acha e sabe que o coeficiente é igual, então ela vai ser uma equação homogênea de grau 3. Outra forma da gente fazer isso, uma forma mais simples, é ver aqui, por exemplo, o x aqui, ele não está ao cubo? E o y, ele não está ao cubo também? Então, pronto, ela já é homogênea de grau 3. Poderia também vir assim, tipo, x, y ao quadrado. Um exemplo, né? Mais x ao quadrado, y. Aí você podia perguntar, isso é homogêneo? Vamos lá. Como aqui tá uma multiplicação, né? A gente iria somar os expoentes. Então, vamos lá. Somando aqui, ia ficar 1 mais 2. E aqui, 1 mais 2. Então, isso aqui iria dar 3. Isso aqui também iria dar 3. Então, ela seria homogênea de grau 3. Outra forma, por exemplo, se fosse assim, x ao quadrado, y mais x, dx mais x, y ao quadrado, mais y ao quadrado, dy. Isso seria homogêneo? Seria. Por quê? Você tem que pegar o grau de maior índice aqui em cada lado. Por exemplo, nesse aqui, como aqui está uma multiplicação, eu posso somar os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Então, o grau máximo dessa aqui é 3. Aí aqui eu já não posso mais somar com o grau dessa outra, porque aqui é uma soma. Não é mais uma multiplicação. Entendido? Da mesma forma aqui. 1 mais 2, essa aqui de o grau maior, 3. E aqui tem y ao quadrado. Mas como na soma aqui eu não posso somar os expoentes só, se for na multiplicação, então eu vou e descubro que ela é homogênea, sim, de grau 3. Então, sabendo que já ela é homogênea, como é que a gente vai resolver, certo? E para fazer, justamente, descobrir qual é o método de substituição, que a gente tem que fazer uma substituição para a resolução. Sabendo disso, então, tem uma equação diferencial homogênea, ela seria, vamos supor, do tipo m de x, y, dx, mais nxy, dy igual a zero. Então, essa equação vai ser homogênea se o grau alfa de m e n forem iguais. Então, tipo, vamos lá. m tx ty é igual a t alfa m xy. E n de tx ty é igual a t alfa n xy. Se você fez isso e descobriu que eles têm o mesmo grau, então ela é homogênea. Se ela for homogênea, a gente pode fazer uma mudança desse tipo, que u é igual a y sobre x, e que y, fazendo meio pelos extremos, y é igual a x. E que a derivada de y vai ser, como aqui é uma multiplicação, vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Ok? E que a gente vai fazer a mudança. Fica m, xy, substituindo aqui, né? Fica o x, que vai ser x ao quadrado, x alfa, m1 e 1, u. E aqui nxy, o n de x e o x, porque aqui a gente fez a substituição, né? Daqui. Igual a x alfa, n1 e u. Isso aqui vai ser n em função de 1 e u. Reescrevendo a equação, fica x alfa, m, que vai ser em relação a 1 e u, dx, mais x alfa, n, 1, u, dy. A gente já sabe que dy, a gente já fez, ele pegou aqui, né?
E divide tudo por x alfa também, que é para deixar ela mais simples. Então, a gente fica aqui m, que depende de 1 e u dx, mais n, que depende de 1 e 1, vezes u dx mais x du, igual a zero. Então, m de 1u dx, mais u aqui vem para cá, ó, un de 1u dx, mais xn 1u du. Então, separando as variáveis, a gente vai achar que dx sobre x, mais o n de 1, que depende de 1 e u, dividido por m, que depende de 1 e u, mais u vezes n, que depende de 1 e u, du. Aí aqui agora a gente só é resolver como se resolve uma ED normal. Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui, ó, o que acompanha x, que é o m, vai ser y ao quadrado mais xy. Aí a gente vai fazer aquela substituição de m por tx, ty. Então, isso aqui vai ficar, na primeira, ty ao quadrado, mais tx vezes ty. Isso aqui vai ser t ao quadrado, y ao quadrado, mais t ao quadrado xy, que vai ser igual, colocando o t ao quadrado em evidência, y ao quadrado mais xy. A outra parte vai ser n igual a menos x ao quadrado. Então, n de tx, ty, substituindo onde tem x por tx, fica menos tx ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos t ao quadrado, x ao quadrado, colocando t ao quadrado em evidência, fica t ao quadrado, é que multiplica menos x ao quadrado. Como tem os dois coeficientes iguais, então ela é homogênea. Se ela é homogênea, a gente pode fazer essa substituição, certo? Então, vamos lá. Eu sei que aqui é y ao quadrado, só que y, quem é y? O x. Então, multiplica aqui, que vai ficar u ao quadrado, x ao quadrado. Mais, aqui é xy, só que eu sei que y é o x. Multiplicando, fica u x ao quadrado dx. Menos o x ao quadrado, né? Vezes o dy. Quem é o dy? O dx mais x du. Resolvendo tudo, fica u ao quadrado mais x ao quadrado dx, porque aqui eu tenho que multiplicar aqui e aqui, ó. E aqui também eu multiplico, ó. Mais o x ao quadrado dx, menos o x ao quadrado dx, aqui a gente pode cortar, porque são opostos, menos x ao cubo du. E a gente fica com essa equação de que u ao quadrado, x ao quadrado dx, menos x ao cubo du, a gente descobre aí que ela é separável. Então, se ela é separável, basta dividir tudo por x ao cubo, u ao quadrado. Que aqui eu vou cortar os u ao quadrado, aqui eu corto o x, fica dx menos du ao quadrado igual a zero. Agora, como eu tenho duas que dependem de cada uma de suas equações, eu aplico a integral. Então, a integral de dx sobre x, que vai ser o ln de x, a integral de du sobre u ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que u a menos 2, isso aqui, é du. Eu somo e divido pela mesma coisa, né? Isso aqui eu somo 1 aqui em cima e divido por isso também. Então, isso vai ficar u a menos 1 dividido por menos 1. Para deixar o expoente positivo, eu inverto. Então, fica menos 1 sobre u. Então, menos 1 sobre u. Então, eu substituo aqui, aí fica ln de x mais 1 sobre u igual a c. Como a gente aplicou a integral, tem que colocar uma constante. Aí agora vamos aplicar o exponencial, então fica e elevado ao ln de x mais 1 sobre u igual a e elevado a c. Como aqui tem uma soma, é a mesma coisa que a multiplicação de mesma base. Então, e elevado a ln de x vezes e elevado a 1 sobre u igual a c1. E esse c1 vai ser igual a e elevado a c. Porque o e é uma constante elevada a uma constante vai ser uma constante. Então, esse aqui, e elevado ao ln de x, vai ser o próprio x, vezes o e elevado a 1 sobre u. Só que quem é 1 sobre u? Eu já sei aqui, ó. Eu descubro aqui que u é y sobre x. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre y sobre x. Qual é a coisa de divisão de frações? Eu deixo a primeira igual, multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui fica igual a x sobre y.
Ok? Então, isso vai ficar x vezes e elevado a x sobre y igual a C1, que vai ser a solução da equação diferencial utilizando um método de substituição por equações homogêneas, certo? Agora a gente vai para a equação de Bernoulli. Vamos lá se ainda está gravando. Tá, né? Então, vamos lá. A garganta já está cansando um pouquinho. A equação de Bernoulli, ela se apresenta na forma padrão de dy dx mais pxy igual a q de x vezes y elevado a n. Se ela não vier dessa forma, a gente tem que deixar ela dessa forma, sempre com o coeficiente que acompanha a derivada 1. Lembrando que todos esses métodos de resolução são de equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, a maior derivada que vai ter vai ser y'. Pronto, essa equação de Bernoulli, ou esse método de resolução por substituição, que a substituição na equação homogênea, a gente fez a substituição de que U é igual a y sobre x. Na equação de Bernoulli, a gente vai fazer essa substituição, W igual a y1 menos n. Só que, antes disso, a equação de Bernoulli, ela tem a mesma aparência de uma equação linear, só que o último termo dela é y elevado a n. E que n tem que ser obrigatoriamente maior do que 1. Maior ou menor, né? Porque tem caso também que isso aqui vai ser menos 2. Só que isso aqui nunca pode ser 1, ok? E eu vou beber água de novo. Maria. Tá cheio de falsa ali, derramei até água na camisa. Pela pressa de beber água, para não compridar mais o vídeo. Então, vamos lá. Então, pegando essa equação aqui, vamos dividir todinha ela por yn. Então, dividindo tudo por yn é a mesma coisa que multiplicar tudo por y elevado a menos n. Então, fica y elevado a menos n vezes dy sobre dx mais p de x vezes y, 1 a menos n, igual a q de x. Aí, agora, a gente faz a substituição do Bernoulli, que é y, que é w igual a y elevado a 1 menos n, ou seja, isso aqui, ó. Certo? E a gente descobre também que dw dx ó, é a derivada de y 1 menos n sobre dx, vezes dy dx. E a gente descobre que isso vai ser 1 menos n vezes y elevado a menos n dy dx. A partir daqui, a gente isola e acha que o dy dx é igual a 1 menos n, 1 sobre 1 menos n, vezes y elevado a n dw dx. Substituindo esse valor aqui nessa equação, fica y elevado a menos n, vezes 1 sobre menos n, vezes y elevado a n dw dx. Isso aqui vai cortar, porque quando eu somar y a menos n, quando eu multiplicar esses dois, né? Que é a mesma base, somos expoente, n menos n dá zero. Y elevado a zero é igual a 1. Porque toda a função, ou todo número elevado a zero, vai sempre dar 1. Então, isso vai ficar dw sobre dx mais, e vamos multiplicar tudo por 1 sobre 1 menos n, que é para tirar esse 1 menos n aqui como estivesse fazendo parte de dw dx. Então, como é a resolução padrão da equação de Bernoulli? Vai ser dw dx mais 1 menos n, porque isso aqui eu vou multiplicar, né? 1 menos n px vezes w igual a 1 menos n vezes q de x. Depois que eu chegar aqui, só é eu fazer o quê? Fazer resolver a ED como se ela fosse uma equação linear, utilizando o fator integrante. Vamos agora para um exemplo. Vamos lá. Exemplo.
eu tenho dy dx igual a menos y, mais e de x é elevado a x vezes y menos 2. Primeiro, vamos deixar a ED na forma padrão de uma equação de Bernoulli, que é dy dx mais pxy igual a q de x, y elevado a n. Então, eu tenho que passar o y para cá. Fica dy dx mais um y, e que esse 1 vai ser o valor de p de x, que é o que acompanha o y, igual a e elevado a x vezes y a menos 2. Então, quem é q de x? É o valor que acompanha o y elevado a n. Quem é o n? É menos 2. Aplicando a resolução de Bernoulli, temos. A gente já sabe quem é p de x, sabemos quem é 1 menos n, sabemos quem é q de x, então vamos lá. dw dx, que eu posso escrever de duas formas, né? Que dw, a gente já viu desde o começo que eu venho salientando isso. dw dx é a mesma coisa que w', ou como também em outras formas, dy dx é igual a y', mais 1 menos, que isso aqui, esse menos é da forma, só que como n é menos 2, fica 1 menos 2, vezes o p de x, que é 1, w, igual a 1 menos 2, vezes o q de x, que é elevado a x. Então, isso fica w' mais 3w igual a 3e de x. Isso aqui é uma equação linear não homogênea, pois o f de x vai ser diferente de zero. O valor de p de x, o p de x é 3, e o coeficiente da derivada é 1. Então, vamos lá. Primeiro, calcular o fator integrante, que é μ, é elevado a p de x dx. O p de x é 3, então vai ser e elevado a integral de 3 dx, que vai ser o 3, é uma constante, pode sair para fora, a integral de dx é x, o fator integrante é e elevado a 3x. Então, qual vai ser a solução? Vai ser o μ vezes o w, que é igual à integral de e de x vezes o μ dx mais c1. Então, vamos lá. Como aqui é a mesma base, eu vou somar os expoentes, né? Então, fica e elevado a 3x vezes w igual à integral de 3 elevado a 4x dx mais c1. Como é, aí o 3 aqui eu posso colocar para fora porque é constante, como é a integral de e elevado a 4x? Vai ser ela mesmo, dividido pela derivada do expoente. Que é a derivada de 4x? É 4. Por isso que fica 3 quartos de e elevado a 4x mais C1. A partir do momento que estamos integrando, temos que usar uma constante. Então, fica e elevado a 3x vezes w igual a 3 sobre 4 vezes e elevado a 4x mais C1. Vamos colocar isso... a gente divide, passa esse elevado a menos 3x dividindo. Então, fica w igual a 3 vezes e elevado a 4x dividido por 4 vezes e elevado a 3x, mais C1 dividido por e elevado a 3x. Como aqui é uma divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, fica e elevado a menos 4x dividido por e elevado a menos 3x, fica e elevado a 4x menos 3x, que isso vai ser igual a e elevado a x. Então, vai ser 3 quartos e elevado a x, mais C1 é elevado a 3x. Como a gente já sabe, desde aqui de cima, que W é igual a Y elevado a 1 menos N, a gente faz aqui, ó. Quem é N é menos 2, então fica W é igual a Y, 1 menos 2, Y é igual, W é igual a Y ao cubo. Substituindo na ED para deixar ela em função de Y, eu sei que Y ao cubo é igual a isso. Se aqui ele está ao cubo, ele passa como a raiz cúbica. Então, a gente sabe que o y é a raiz cúbica de 3 quartos de e de x, mais C1 sobre e elevado a 3x. Essa é a solução da ED. Aí você pergunta, tem só essa forma de fazer? Não, vamos mostrar outra forma, que é a mesma coisa. Só que essa aqui é mais fácil, porque como a gente já tem a resolução padrão, é só substituir os valores. Vamos resolver a equação de Bernoulli por uma forma diferente. Vamos pegar primeiro, dividir tudo por... e deixar na forma padrão, dy dx mais y igual a elevado a x, y menos 2, dividir tudo por y menos 2. Vamos explicar passo a passo a equação do Bernoulli. Então, fica... Se eu dividir tudo por y2, é a mesma coisa de eu multiplicar toda essa equação por y ao quadrado. Então, fica y ao quadrado vezes y' mais y ao cubo igual a e de x.
Vamos agora fazer o quê? A substituição de Bernoulli, que W é igual a Y1 menos N. Se eu sei que o N aqui, a gente já descobriu que esse valor de N é menos 2, a gente acha que W é igual a Y ao cubo. Então, vamos fazer agora... sabendo que W é igual a 1 menos N, a derivada de W. Porque aqui, ó, a gente pega isso aqui, aí faz. Quem é a derivada de W? Como o W está como se fosse um arco, eu baixo isso aqui, vezes o Y. Isso aqui é a menos 1, né? Então, vai cortar os 1, o 1 fica só Y a menos N, vezes a derivada do arco, que é o Y. Então, isso é o valor de Y'. Então, e quem vai ser o valor de Y' para a gente substituir aqui, ó, para deixar em função de Y de W'? Vai ser W' dividido, parênteses, 1 menos N, vezes Y elevado a menos N. Então, deixando na forma padrão, Y vai ser igual a W' dividido por 3Y ao quadrado, certo? Vamos substituir tudo isso na ED. O Y ao quadrado eu substituo aqui, ó, e o y ao cubo eu substituo aqui por w. Então, vai ficar y ao quadrado vezes w' dividido por 3y ao quadrado, mais w vezes e de x. Como eu tenho y ao quadrado aqui e aqui eu corto, fica w' sobre 3 mais w igual a e de x. Para deixar aqui o coeficiente que acompanha a derivada 1, eu tenho que multiplicar toda a equação por 3. Então, fica w', que é a derivada de w, mais 3w, igual a 3y elevado a x. Como agora ela é uma equação linear, não homogênea, porque o f de x não é zero, a gente vai resolver como se fosse isso, uma equação linear não homogênea. Ok? Então, ela vai ficar calculando o fator integrante, elevado à integral de px dx. Se eu sei que px é 3 e o f de x também aqui, que a gente vai precisar aqui, né? E aqui o px. Então, o fator integrante é elevado a 3x. Então, mi vezes w igual à integral de f de x vezes mi mais uma constante. Se lembra, a partir do momento que eu estou integrando, tenho que inserir uma constante. Então, aqui vai ser o e elevado a 3x vezes w é igual à integral de 3e elevado a x vezes e elevado a 3x dx mais uma constante. Então, aqui, como é a mesma base, eu vou ir aqui a uma constante, eu coloco ela para fora, então fica a integral de e elevado a 4x dx. A integral do exponencial, a gente já sabe, é ela mesma dividido pela derivada do arco. Quem é a derivada do arco? 4. Então, isso fica 3 quartos de e elevado a 4x mais C1. Se o e elevado a 3x está multiplicando, passa dividindo, fica 3 quartos de e elevado a 4x dividido por e elevado a 3x. Como é uma divisão de mesma base, eu só faço subtrair os expoentes. Então, a gente sabe que isso aqui é elevado a x. Mais C1 sobre e elevado a 3x. A gente já sabe que a gente fez aqui, ó, w é igual a y ao cubo. Então, a gente substitui, coloca y ao cubo, igual a 3 quartos de e elevado a x, mais C1 sobre 3 e elevado a 3x. Então, y vai ser a raiz cúbica de 3 quartos e elevado a x, mais C1 sobre e elevado a 3x, certo? Então, eu mostrei de duas formas como resolver uma ED pelo modo de substituição da equação de Bernoulli, certo? Vamos agora para o método de Riccati, o último método. Se lembre, todos esses métodos são para a resolução de equações diferenciais de primeira ordem. A equação de Riccati, ela é escrita na fórmula padrão por dy dx igual a p de x mais qxy mais rxy ao quadrado. Para resolver, vamos supor que existe um y1 que seja solução particular conhecido e fazer a substituição de que y é igual a y1 mais u. Aí, fazendo a derivada de y, vai ser dy sobre dx mais du dx, porque é só uma soma. Substitui na fórmula padrão, fica dy1 sobre dx, porque a gente substitui isso aqui, ó, por isso aqui, mais du sobre x, igual a p mais q, como tinha um y aqui, ó,
Aí substitui por y1 mais u, mais r, como tinha o y ao quadrado, e y agora é y1 mais u, é um quadrado perfeito, né? Então fica y, o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então vamos lá. Como eu sei que essa é uma solução conhecida, então se ela é uma solução conhecida, ela que vai ser, a derivada dela vai ser zero. Da mesma forma que vamos lá, isso aqui vai ser zero, a gente rearranja de um jeito que P mais QY dessa multiplicação aqui, mais R de Y ao quadrado, isso tudo vai ser zero, porque também depende de Y1, e como Y1 é solução, ela vai tender a zero. Então, o resto, que aqui vai ser QU, vem para cá, mais 2R1 YU, mais RU ao quadrado. Então, vamos rearranjar, fica DU dx igual a QU, mais 2RYU, mais RU ao quadrado. A gente passando todo esse termo aqui por lado de cada equação, fica DU dx, menos U, que vai colocar como um fator, né? Q mais 2RY1 igual a R1 ao quadrado. E isso lembra o quê? Uma equação de Bernoulli. Então, o que é um método de Riccati diz? Riccati, você rearranjar a sua equação diferencial de forma que apareça uma equação de Bernoulli para, a partir daí, você resolver como se fosse uma equação de Bernoulli. Tá vendo aqui, ó, uma equação de Bernoulli, que n é igual a 2. Esse aqui é o valor que acompanha. Esse aqui é o valor de P de x, né? Vamos voltar aqui para analisar. O valor aqui, ó, P de x. E aqui o coeficiente 1 da derivada. Certo? Então, vamos um exemplo. Tem aqui, ó, dy dx é igual a menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 sobre xy mais y ao quadrado. E a solução que conhecemos é y1, 2 sobre x. A gente sabe que y é igual a y1 mais u. A gente vai que y é igual a 2 sobre x mais 1. dy dx é igual a menos 2 sobre x ao quadrado, porque a derivada de 2x vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. A derivada de 2 é 0 vezes x, vai ficar 0. Aí menos a derivada do segundo, que é 1 vezes a primeira. 2 dividido pela segunda ao quadrado. Mais a derivada dessa, que é du dx. Aí agora a gente vai substituir. Onde tem y, a gente coloca 2 sobre x mais u. E onde tem dy dx, a gente coloca menos 2 sobre x ao quadrado, mais du sobre x, que é aqui. Então, vamos lá. Menos 2 sobre x ao quadrado mais du sobre x é igual a menos 4x ao quadrado, como não tem y, permanece a mesma coisa. Menos 1 sobre x vezes 2 sobre x mais u, mais o valor de y, 2 sobre x mais u ao quadrado, que é um produto notável. Produto quadrado perfeito. Então, menos 2 sobre x ao quadrado mais du sobre dx é igual a menos 4 sobre x ao quadrado. Resolvendo aqui, fica menos 2 sobre x ao quadrado menos u sobre x. O quadrado do primeiro vai ser 4x ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, vai ser 4x mais o quadrado do segundo. Esse aqui vai se cancelar com esse se cancela com esse. Resulta que du sobre dx é igual a esse aqui, como eles têm a mesma base, só é subtrair, fica 3u sobre x mais u ao quadrado. Vamos colocar nos moldes de uma equação de Bernoulli. Então, eu passo esse termo para cá e fica du sobre dx, como o coeficiente aqui é 1, então tá ok, menos 3 sobre x vezes u, isso aqui é o valor de quem? P de x, e o valor de n é quem? 2. E o valor de Q de x é 1, que é o valor que acompanha isso aqui. Então, o valor de Q de x é 1. Agora, vamos resolver. Resolvendo isso, a gente acha. Vamos lá, pegando aquela parte da equação de Bernoulli. dw sobre dx, fazendo a transformação também de que w vai ser igual a u 1 menos n. Então, w vai ser igual, sabendo que n é 2, vai ser igual a u elevado a 1 menos 2, que w vai ser igual a u elevado a menos 1.
e que o P de x é menos 3 elevado a x, então vamos lá. dw dx mais 1 menos n mais P de x vezes w é igual a 1 menos n vezes Q de x. Então, vai ficar dw dx, como aqui vai ser menos 1, porque o valor de 1 menos n é menos 1, vezes o valor de P de x, que a gente já achou que é menos 3x, vezes w, igual a 1 menos 2 de novo, vezes o Q de x, que é 1. Então, negativo com negativo dá positivo, então dw dx mais 3w mais 3xw é igual a menos 1. Como essa aqui é uma equação linear não homogênea, vamos calcular o fator integrante e resolver como tal. Então, o fator integrante μ é epsilon, é elevado à integral de px dx. Então, é elevado à integral de 3x dx. Como o 3 é constante, vai para fora da integral. E quem é dx sobre x é o ln de x. Como o 3 está multiplicando o logaritmo na base neperiana, assim como qualquer base, ela passa sendo o expoente do logaritmando. Então, vai ser E elevado a ln de x ao cubo. O E elevado a 1 ln vai ser o próprio logaritmando, que é esse aqui que vai ser x ao cubo. Então, o fator integrante é x ao cubo. Então, vamos lá. O fator integrante vezes w é igual a integral de f de x vezes o fator integrante mais uma constante. Quem é o fator integrante? X ao cubo vezes w é igual a integral, quem é f de x, menos 1. Menos 1 vezes x ao cubo dx, mais C1. O menos 1 é constante, passa para fora, então fica x ao cubo vezes w igual a menos, não precisa botar 1, mas se quisesse podia botar menos 1 vezes a integral de x ao cubo dx mais C1. Se lembra, sempre que estou tratando com integral, tenho que colocar uma constante. Então, qual é a integral de x ao cubo? Eu tenho, como é uma integral simples, eu somo, eu faço isso aqui, somo embaixo, então fica x à quarta sobre 4. Então, aí, só que como tem um menos fora, fica menos x à quarta sobre 4 mais C1. Colocar tudo na mesma base, então fica x ao cubo vezes w igual a menos x à quarta mais 4C1 dividido por 4. Aqui a gente podia fazer uma transformação. Como aqui é uma constante, então podia chamar, se 4 vezes qualquer constante vai dar outra constante, eu podia chamar C1 de 4, C2 de 4, C1. Só que eu não quis, eu quis deixar nessa forma. Então, W é igual, se o x ao cubo está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar menos x à quarta mais 4C1 dividido por 4x ao cubo. Fazendo, eu sei que W é igual a U elevado a menos 1. Então, deixando isso aqui, o expoente positivo, a gente sabe que W é igual a 1 sobre U. Fazendo essa substituição, 1 sobre U é igual a menos x à quarta mais 4C1 sobre 4x ao cubo. A gente vai inverter, que é para o U ficar normal. Então, fica que U é igual a 4x ao cubo sobre 4C1 menos x à quarta. E a gente sabe que o y é o y1 mais u. A gente já sabe que ele deu na fórmula. O y1 é 2 sobre x. Então, o valor de x vai ser o valor de y1 mais o valor de u que a gente acabou de encontrar. Então, quem vai ser a solução? Solução da ED, né? Solução geral. Vai ser 2 sobre x mais 4x ao cubo sobre 4c1 menos x à quarta. Eu poderia colocar isso na mesma base? Poderia, mas eu prefiro dizer assim. Então, essa é a solução da equação diferencial, a solução geral da equação diferencial, utilizando o método de Riccati, que nada mais é do que você tentar transformar sua equação em uma equação de Bernoulli e utilizar a substituição de Bernoulli. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Vou colocar assim. Muito obrigado pela atenção. Então, é isso. Foi o que consegui fazer. Desculpa aí se o vídeo foi um pouco grande demais,
mas foi porque eu queria falar só logo sobre tudo, sobre todos os métodos de resoluções de equações diferenciais de primeira ordem, seja ela equações separáveis, equações separáveis, vamos relembrar de todos eles. Primeiro, certo? Primeiro, a gente fez dizer o que era uma equação diferencial, como ela se classificava, uma solução dela, como em que parte do gráfico ela tinha uma solução única. Solução de equações diferenciáveis por equações separáveis, que é a mais fácil. Vimos o que é um PVI. Vimos também a solução. Cadê? Peraí. Uma solução por equações exatas, como faz. E, por último, a solução por substituições, que envolveram substituições por equações homogêneas, substituição pela equação de Bernoulli e substituição pela equação de Riccati. E que cada um é o quê? Homogêneo. Se ela for do mesmo grau, você pode fazer a substituição em que U é igual a Y sobre X. A equação de Bernoulli, você pode fazer a substituição sabendo que Y é igual a 1 elevado, Y elevado a 1 menos N. E a equação de Ricardo, você faz uma substituição de que y é igual a y1, que é uma solução conhecida, mais u, que a partir daí você vai transformar ela em uma equação de Bernoulli e resolver como se fosse uma equação de Bernoulli, certo? Então é isso, meu nome é Jeremy Mike Venâncio da Silva, sou estudante do curso de interdisciplinar de Ciência e Tecnologia pela UFESA, estou no 4º semestre, essa é a disciplina de equações diferenciais, a atividade avaliativa da unidade 1, que refere-se aos métodos de resolução de equações diferenciais de primeira ordem, e é isso aí. E sim, sou graduando na UFESA, ok? Então é isso aí, muito obrigado. Valeu.